Boa noite, irmãos. Aqui quem fala é o André do Solidariedade. Hoje vamos falar mais um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Primeiramente, vamos agradecer à espiritualidade, ao plano espiritual, pedindo amparo aos seres iluminados, para que possam nos intuir, possam nos envolver no Evangelho de hoje, para que possamos passar as mensagens da melhor maneira possível, ao entendimento de todos, e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Bem, o tema que a gente vai falar hoje desse capítulo é reconciliar-se com os adversários. Aqui no comecinho diz o seguinte: reconciliar-te o mais cedo possível com o teu adversário enquanto estás junto dele, para que ele não te entregue ao juiz e este não te entregue ao seu ministro, para seres presos, e eu te digo em verdade que de lá não sairás enquanto não pagares até o último centil. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo de 25 a 26. Essas palavras foram ditas por Jesus num período que os homens eles tinham uma compreensão não tão boa das coisas. Então era preciso essas palavras terem um sentido figurado para a época, né? No caso, ser um pouco mais, como se diz, mais árdua, mais um pouquinho mais de opressão, como se fosse opressão em partes, né? Para que chegasse o entendimento do povo dessa época. Mas o ensinamento do mestre, né? Eles são eternos para a vida toda, né? Então acaba a cada época desde essa passagem do Mestre Jesus, enquanto esteve encarnado aqui com a gente, cabe a gente fazer a interpretação da maneira atual qual vivemos, né? De reconciliar-se com seu adversário mais cedo, enquanto está junto dele, nada mais é do que nessa caminhada, né? Que a gente tem que entender que somos espíritos encarnados, estagiando no corpo de carne. E então todos estamos com na mesma caminhada, no mesmo globo, na mesma dificuldade, muitas dificuldades, né? Porque o nosso planeta é um planeta de prova e expiação. Então cabe a gente o entendimento dessa nossa caminhada da melhor maneira possível, o entendimento de a gente reparar às vezes esse risco cometido que a gente tem nessa nossa jornada, né? E fazer o possível para que a gente possa se desculpar, se reconciliar-se com esses nossos irmãos que estão na mesma caminhada que a gente, antes que eles acabem desencarnando, que a gente sabe que a vida a gente não sabe o dia de amanhã, então muitas vezes uma situação que podia ser resolvida hoje, a gente deixa para amanhã já pode ser tarde, a gente não tem a oportunidade às vezes de fazer aquela reajuste devido com aquela pessoa a qual a gente tinha algum problema, algum desentendimento. E se a gente for analisar, nós agimos de acordo com o entendimento atual no período que a gente está, né? Então, muitas vezes, a gente acha que as coisas é da maneira do qual o nosso entendimento. Então, muitas vezes, aquela situação que a gente tem um entendimento daquilo, do nosso ponto de vista atual, a gente acha que aquilo é a verdade absoluta. E levando um pouco mais, quando a gente era mais novo, adolescente, ou quantas vezes a gente se deparou com determinada situação que a gente achava que aquilo era correto. Batia o pé, fazia que acontecesse da maneira que a gente tinha um entendimento na época. E com o passar do tempo, a gente vai criando uma experiência, a gente vai tendo mais maturidade. E a gente vai conseguindo enxergar, nesse período de tempo, esse decorrer de tempo, que muitas coisas a gente não era da maneira que a gente achava, não era da maneira que a gente pensava. E, consequentemente, a gente tem um entendimento melhor da gente rever esses erros que a gente cometeu, de pedir perdão, de procurar aquele irmão e falar desculpa por aquilo que eu fiz. A maneira que eu pensava na época não era a maneira certa, hoje eu tenho um entendimento diferente. E muitas vezes a gente, por orgulho, a gente acaba nem fazendo isso.
porque a gente às vezes cicatriza aquele orgulho e acha que a gente não tem que se rebaixar para o outro, não tem que não, eu vou pedir desculpa, e continua aquele rancor dentro da gente, às vezes até aquela amargura. E o pior caso também é quando, às vezes, o irmão acontece a situação ao contrário. Quando alguém, nesse intervalo de tempo, fez alguma coisa com a gente, e com o tempo a pessoa viu que estava errada, e tem um entendimento diferente agora, e nos procura para fazer esse reajuste, para pedir perdão, para se desculpar, e muitas vezes o que a gente faz, a gente não perdoa. Ou então a gente finge que perdoa, mas continua com aquela angústia, com aquela mágoa. Então, automaticamente, a gente leva aquilo para outra vida. E aqui, outra parte interessante também que nos fala, que é a parte aqui há nas práticas do perdão e do bem em geral, mais do que um efeito moral. Há também um efeito material. A morte, já sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com o seu ódio além do túmulo aqueles contra quem conservaram algum rancor. É por isso que o provérbio morto o cão acaba a raiva é falso quando aplica o homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encarnado para atormentá-lo, mas faz atingindo em seus interesses em seus mais caros. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a gente passou dessa explicação da primeira parte, que é preciso a gente fazer essa reconciliação enquanto estamos na mesma caminhada, quando estamos em carne. Porque quando desencarnamos, não é porque a gente desencarnou que a gente vai doar tanto. Que a gente desencarnou, a gente está numa outra dimensão de estado de... Não, a gente continua com a nossa mesma potência. Então, muitas vezes, ao desencarnar, a gente tem aquele problema que não foi resolvido com aquele irmão, e o que ele se acha? Ele se acha no direito de vir cobrar aquilo. Ele acha no direito de vir atormentar aquela pessoa, no caso, qual teve alguma dificuldade. Porque a gente tem que entender que é o seguinte, a gente tem algum problema com um exemplo, a gente tem um problema com alguma pessoa nos fez um mal, alguma coisa do tipo que nos deixou magoado, irritado do tipo. Se eu sair daqui e for para outro lugar, para qualquer lugar que eu seja, eu vou continuar pensando naquilo. Então, vai estar me incomodando. Então, independente de a gente estar encarnado, se o espírito está desencarnado, ele se acha no dever de cobrar aquela coisa que foi mal resolvida, continua mal resolvida entre a espiritualidade, entre você e aquele irmão. Só que agora está do outro lado e você está encarnado, mas ele continua com aquela mágoa, com aquele sentimento com você. Então ele se sente no direito de fazer o quê? De fazer essa cobrança, de atormentar. E nesses casos, muitas vezes são explicados esses casos de obsessão, né? Porque são nesse estado que o irmão desencarnado, ele vem fazer essa cobrança de acordo com o que ele acha, certo? E, às vezes, por entendimento, ele acha que ele tem que fazer aquela cobrança da maneira dele. E muitas vezes acontece também de às vezes a gente está num estado um pouco mais tranquilo, estamos num estado melhor, estamos num equilíbrio um pouco mais pleno, e esse irmão não encontra uma oportunidade de fazer essa cobrança diretamente para a gente. A gente estamos num estado de vigília, estamos um pouco, como se diz, estamos numa tranquilidade maior, nossa frequência está mais elevada, a gente está num estado mais tranquilo. Então, o que esse irmão faz? Ele vai achar a brecha de fazer, às vezes, esse ajuste de conta. Então, o que ele acaba fazendo? Ele acaba procurando alguém da família, acaba procurando um amigo próximo de você, para que, de alguma maneira, ele consiga te irritar de alguma maneira. Então, indiretamente, ele usa outra pessoa para fazer essa cobrança da maneira qual ele entende. E outra parte também interessante aqui, que é Deus, assim, ó, Deus não deixa aquele que perdoou ao sabor da vingança.
quando Jesus recomenda que reconcilie o mais cedo possível com o adversário, não é simplesmente para evitar as discórdias da existência atual, mas para evitar também que ela se perpetue nas existências futuras. Então, o que é interessante disso que ele, no sentido do quê? De que essa situação em si, a gente, então, tem que ter um entendimento de saber encontrar nesses mecanismos que a vezes nos dá, de reconciliar-se com esses amigos, desses irmãos, quando estamos na caminhada, para que a gente não acarrente débitos futuros, para que, vamos supor, que a gente, naquela nossa caminhada, a gente consiga registrar tudo aquilo que tem que ser registrado, para quando ao nosso desencarne, a gente tenha tranquilidade para a gente, porque muitas vezes você faz daqui da sua caminhada no plano encarnado agora que nós estamos, você fazer de um inimigo aqui um amigo no plano espiritual. Então, por isso o que importa, então, é reparar esses erros o mais rápido possível, para uma tranquilidade na vida futura. E que a gente aproveite, né, essa nossa existência atual, para que a gente... Porque a gente tem que entendermos que estamos no plano de prova e expiação, então já viemos com muitas coisas a se acertarem. Que a gente, nesse acerto que a gente tem a fazer nessa vida, a gente não acumule mais débitos para futuras encarnações, a gente ter mais contas a se pagar. Então, que a gente aproveite a oportunidade que estamos. Às vezes é difícil, é complicado você, às vezes, perdoar uma pessoa, perdoar que depende do quanto o estado que você está sentindo, daquela ofensa, daquele mal, a vez que o irmão fez a você, mas que a gente tenha um entendimento, que a gente possa ter a compreensão de fazer esses ajustes enquanto a gente está nessa caminhada, para que a gente tenha uma caminhada tranquila e que a gente não precise, né, acumular mais débitos, e que a gente faça desses inimigos, nem digo inimigo, às vezes adversários que estamos agora nessa vida, na nossa vida futura, na vida espiritual, que façamos novos amigos para que nos ajude, nos auxilie para a nossa caminhada futura. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.